E a Saori também é uma personagem muito importante nesses 6 capítulos, né? Embora seja uma Saori meio vazia, meio fora do Blasé, esquadro, né? Porque blasé, não exatamente. tá conseguindo Tá assimilar perdidíssima, ainda. né? Ela que teoricamente tomou o veneno mais forte do Apollo, né? Uhum, Porque. Mas agora ela já tá começando a se lembrar, fica essa dúvida aí do que ela tá lembrando e de quem ela será no final, né? uhum. E ela já tem essa preocupação também do Seiya voltar, que é uma questão que pra ela sempre foi muito forte, né? Ela baniu os Então, cavaleiros, mas aí ela não também quer a turma entra envolvida. nesse ponto, E ela né? jurou que ela ia pro Olimpo sozinha. Então, jurou, etc., daí perdeu a memória, mas como que ela sabe que o menino não deve se envolver nessas coisas? Então, porque ela tava se lembrando. Ou seja, ela tá se lembrando não só de que ela é Atena, mas ela tá se lembrando de que ela se importa com ele. É, Rolou desde o começo, né? é Quando ele verdade. entregou o chapeuzinho pra ela, ela. Plim! Mas foi um plim assim. Mas agora, essa questão dela já lembrar do Seiya e ela se preocupar dele não se envolver, já é algo muito da personagem Saori, Uhum, né? Eita, nós. E o grande antagonista por enquanto tem sido de fato a Kerry e seus espectros, né? Que eu vi um pessoal reclamando um pouquinho, porradas de novo, tá, não sei o que lá. Mas como o Kurumada inventou essa personagem de Hades, né? Permeando aí a questão toda, ele precisaria fechar isso de alguma forma, né? Principalmente ele tem que uhum, abordar o fato de que a Saori destruiu o inferno uhum. e teria que ver, né? E quem que vai resolver esse problema? Porque tem isso também, É. né? Assim, a gente está assumindo isso agora, né? Que a Kerr tá querendo assumir esse lugar, tal, tal, tal. Sim. Mas como que o Olimpo vai resolver isso? Porque alguém O vai ter que Olimpo. E o resolver. Olimpo? Quem que vai resolver? É a Atena que vai chegar e vai falar, então, eu Hum. caguei, agora eu vou ter que arrumar? E tem uma coisa também, a punição a ela não foi pelo que ela fez do inferno. Então o Olimpo parece não tá muito ligando muito que o inferno foi destruído, né? E o curioso é que a Terra aparentemente tem uma consequência de fato da Terra do inferno ter sido destruído, né? E que é esses morto-vivo andando, né, pela rua, etc. E o Olimpo não tá ligando pra isso, É, né? Alguém vai ligar, será? Porque mesmo a Kerr também não ligou muito, ela já viu deveria, como né? uma oportunidade de atacar. Eu acho que pode ligar a partir dessa perspectiva. Uhum, Estão percebendo que se não tiver um Deus ativo em um uhum. domínio específico, esse domínio vai ser tomado por outra pessoa. E se acontecer isso Verdade. com o Olimpo? Aí é o medo do Olimpo. Eu acho que é sempre essa questão, entendeu? Uhum. Eu acho que sempre volta para esse mesmo lugar. Tudo que está acontecendo lá embaixo Pode acontecer aqui. pode acontecer aqui em cima. Mas é curioso, porque, por Então a exemplo, gente precisa mandar uma mensagem específica. mas é muito interessante você falando, porque assim, na verdade não é isso, porque o que o Apollo disse, o que o mangá tá dizendo, é que o medo do Olimpo é destruir o Olimpo, não é nem tomar o Olimpo. Uhum, sim. Mas se ele tem medo de destruir o Olimpo, eles já viram que destruíram o inferno, né? O mundo dos mortos. O mundo do céu tá lá, ou seja, é possível destruir. Uhum, Então, tipo assim, a Atena ela é capaz disso, ela é capaz de destruir o mundo. Ela uhum, destruiu já o inferno. uhum. Se ela mirar lá em cima, e aí, ela pode destruir. Agora, o grande lance é que eles ficaram com medo por conta das coisas que ela fez no Next Dimension, né? Coisa do temporal e tal, que poderia destruir tudo. E aí Uhum. eles ficaram, então, peraí. Porque só por ela ter destruído o inferno, já não fizeram muita coisa. Mas isso aqui já era um argumento, porque se ela é capaz de destruir aquele mundo, ela pode destruir nosso mundo também, né? Exatamente. Eu acho que eu comentei em um outro podcast da Saga do Céu, não me Uhum. lembro se foi agora ou em algum outro, enfim. É, naquele jogo lá que tem o Kratos, o God of God of War, War. acho Uhum. que é o primeiro jogo. Não sei. Tem muita relação, né? Do Kratos fica sempre conversando com alguns Uhum. deuses e um dos deuses com o qual ele conversa bastante é justamente com Atena. Uhum. E aí ele fala alguma coisa sobre destruir Zeus. Uhum. Aí ele fala assim, algo como, mas eu não quero destruir o Olimpo, eu quero destruir Zeus especificamente. Uhum. E aí ela fala para ele, meu filho, Zeus é o Olimpo, você não tá entendendo, É. né? Então, assim, é, o Olimpo só existe por causa da figura de Zeus, que é uma figura
hierarquizante, civilizatória, né? Dentro Uhum. dessa teogonia aí dos deuses gregos. Sim. Então, assim, é evidente que fazendo qualquer coisa contra o Olimpo, você atinge especificamente Zeus. Fazendo qualquer coisa contra Aham. Zeus, você destrói o Olimpo de qualquer forma, entendeu? É. Porque assim, o Olimpo só funciona desta forma que funciona porque Zeus está lá. Se for qualquer outro deus no É lugar diferente. dele, vai ser uma outra estrutura, Aham. entendeu? Sim. Eu acho que as pessoas pensam muito no Olimpo como um lugar, e ok, é um monte de fato, Uhum. né? Mas não é só isso, né? É quase como você dizer assim, ah, e o Brasil. Mas o Brasil não é só o território do Brasil. O Uhum. Brasil são as pessoas que fazem parte desse território, são as culturas que Uhum. fazem parte desse território. Entende o que eu tô falando? Sim. Então, assim, é, o Hades é a mesma coisa. Né? Tanto que Destruir a destruiu o Hades e divindade, destruiu o mundo todo. você destruiu É aquele mundo verdade, e a inteiro. obra já deu essa prerrogativa, Né? né? Tanto é É que é o verdade. mesmo argumento que a gente usa para falar de Atena, por exemplo. Se você destrói Atena, em certa medida, você destrói um pouco a Olha, e é Terra. o que eles falam mesmo. Quando destruir a estátua, que tem aquela imagem da estátua destruindo, é a mesma coisa do mundo ser destruído. Então, realmente, tem esse dentro de Saint Seiya tem essa prerrogativa do Deus ser, né, ser o próprio mundo, basicamente, Uhum, né? uhum. Como Zeus é o É que mundo no do caso de céu, Atena ainda tem outras divindades, né, que também se mas relacionam em com isso. Saint Mas, Seiya mas ela é assim, a ela deusa do é a mundo da figura Terra. que É, organiza esse em Saint espaço. Seiya é Então, isso. quando ela não tá, esse espaço é desvirtuado em vários É verdade. sentidos, E né? nesse caso ela não foi destruída, ela foi desmemoriada, né? Então, Uhum, e já uhum. tem esse argumento de que o Shun põe ali, né, que só o fato do pessoal não lembrar dela, o mundo já tá horrível já. Então, Imagine se destruir ela, que se destruir e acabou, aí acabou o mundo. talvez a gente comece a entender, a partir desse raciocínio, talvez a gente comece a entender um pouco melhor o que Apolo quis fazer. Hum, Porque se fosse eu vou deixar ela presa por 1000 anos, como era o a plano coisa da da Artemis. É. Artemis, o que acontece com a Terra? Aí, Com nesse caso, mil não anos aconteceria nada. sem. No sentido de que, assim, o pessoal pelo menos lembraria dela, entendeu? Uhum. Lembraria Daí dela e, teria sei que ter lá, teria essas algumas duas coisas coisas, a assim. É, desmemoriação sim. geral Aham. e mais esse apartamento e tal, né? Enfim, Uhum. eu acho que é isso, assim, talvez a história caminhe para esse lugar, de que os deuses do Olimpo comecem a raciocinar um pouco melhor de o que a gente faz Uhum. agora que não tem uma figura naquele lugar, não tem uma figura naquele lugar. Sim. A gente está abrindo muitas brechas Aham. para outras divindades surgirem. Então, eu vou dar um exemplo, já que eu falei antes Seis. Hum. do filme de Abel. Hum. Qual que era o argumento do Abel? Eu sou um deus que eu me lembro de quem eu sou, mas ninguém mais lembra de É, mim, ele foi porque os apagado por deuses me Zeus. puniram, É. me apagando E totalmente. apagaram ele, sim. E aí ele volta. E Sim. aí ele volta daquele jeitinho que Aham. a gente sabe. Sim. Então, assim, a gente já viu outros personagens em Senseiya que têm esse desejo, que almejam alguns lugares. Almeja um protagonismo. Exato. E aí, é, tendo esses lugares abertos, sem nenhum domínio, Uhum. daqui a pouco chega um deus e constrói um novo É. submundo. Eu ia achar bem surpreso se eles fizerem algo assim, mas que eu não acho. Acho que eles vão ficar bem focadinhos nessa coisa deles ali. Porque aí abririam muitas Um coisas e leque de muitos possibilidades absurdos, né? infinitos, sim. Mas eu acho que ficou bem mais claro agora que a gente tá conversando sobre isso e repensando um pouco sobre a coisa toda, qual que é a ameaça, né? Porque assim, por que eles estão punindo Atena, né? Qual que é o grande medo? Uhum. Porque ficou aquela coisa, tá? Não era destruição de Hades, foi É toda mandar a uma confusão. mensagem para esses outros deuses oportunistas que podem surgir Não, também. é só Atena no caso, né? A Apollo pune só Atena. O que ela fez assim de tão grave? E foi essa coisa do Next Dimension que eles perceberam como uma ameaça aos céus, ao Uhum, Olimpo, uhum. né? E É a obra porque. estabelece de que mundos podem ser destruídos, como aconteceu no primeiro capítulo aqui, mostrando que o inferno realmente obliterou, virou limbo, né? Virou só
nem limbo, mas virou uma grande hiperdimensão sem nada, porque a Atena matou o Hades, né? Então tem isso. Ou seja, se matou o Hades e o inferno inteiro evaporou na hiperdimensão, se matarem Zeus, o céu vai todo obliterar. Então realmente agora ficou mais claro pra mim que dentro de Sensei é possível isso acontecer, sabe? Isso é um problema de fato. E E eu acho reforçado que também também por esse argumento do Apolo dizer que se o Imperador dos Céus, Zeus, souber que a Atena tá voltando, ele vai destruir a Atena e, como consequência, o mundo terreno vai evaporar também. E olha que loucura, vai sobrar só o mundo dos céus. Só Zeus que e seus amigos. não vai ter nenhuma graça, né? Não vai ter, mas é capaz dele criar um novo, sei lá, sabe? Mas esse aí da Atena, ele vai dar um grande reset e botar outra gente no lugar. Ou seja, ela não pode redespertar, senão a gente tá ferrado. A gente vai ter que ver o que esses deuses vão fazer agora, Ou né? se ela despertar, aí ela vai ter que lutar contra Zeus pra evitar. Essa vai ser a grande guerra do céu. Porque aparentemente é inevitável, ela vai se lembrar. Então, aí... Vai ter que convencer o pai. Eu acho que tem alguns caminhos aí pra essa... Aham. Eu acho que isso pode acontecer. O quê? Mas isso que você falou. Zeus tacar e falar, ó, deu ruim essa sua ideia aí, Apolo, nós vamos ter que fazer uma coisa um pouco mais drástica. O Apolo disse isso, Eu a acho gente que não sabe o isso, que Zeus eu quer acho também. que isso pode vir a acontecer. Sim. Mas eu acho que antes disso ainda a gente vai ver outros deuses oportunistas tentando aparecer nesses... Será? Porque assim, eu acho que vai ser... Se for para esse lugar de Zeus, Entendi. talvez fique muito complicado de fazer. Oportunistas pra tomar o quê? A Terra, você disse? A Terra, esse lugar que agora não existe mais do Hades, né? E o próprio Olimpo. Ia ser muito porque legal. ela mostrou o caminho. Que é possível. Que é possível destruir a parada, entendeu? A minha questão a ameaça é essa. Existe. E eu acho que uma das coisas que Apolo talvez Tá tenha quisto fazer é isso, tipo, eu vou te punir para que um próximo engraçadinho não ache que vai sair ileso, entendeu? Ok. Falta esse argumento dentro da história. Dentro da história. Eu que tô teorizando. É que a gente é exatamente essa questão. Os deuses que a gente viu até então falando sobre isso são a Ártemis e o Apolo. Exatamente. E aí eles cada um fala uma coisa. Então, se fosse pela Ártemis, a punição seria de outro jeito. Mas o argumento dos dois é igual, que é isso aqui que você fez coloca em xeque a estrutura Olimpo. O Olimpo, exatamente. O que você fez lá não tá legal. Veja que eles não falam, porque Zeus, não sei o quê. Não, eles estão falando do Olimpo. Então afeta Zeus e os outros deuses que fazem parte do Olimpo. Mas o que eu acho curioso é isso também, porque eles sempre meio que eles falam do Olimpo, mas é sempre o Imperador dos Céus. Mas é sempre eles falando por Zeus. A gente não viu até agora, de fato, a mensagem do homem, entendeu? Então, o que ele tá pensando sobre isso. Por isso que eu acho que isso é um pouco mais complicado de fazer, porque assim, não tem um lastro mitológico que nos mostre uma ira absurda de Zeus. Entendi. A gente vê isso com outros deuses, tal, de uma forma um pouco mais ferrenha e tal. Justamente porque Zeus é essa figura civilizatória. Mas tanto é que Zeus é o deus da hospitalidade. Pois. Mas em feiticeiro, então, assim, ele pode ser. Mas é isso que eu tô falando. Para você fazer, você vai ter que criar esse lastro dentro da história. Ele tá criando pela palavra dos outros, né? O Apolo tá dizendo, se ele ficar sabendo, ele vai destruir tudo. Então o Apolo tá estabelecendo que Zeus é esse cara irascível, né? Dentro de Sensei, aparentemente. E pode ser que seja mesmo, né? Ou também pode ser que seja o Apolo falando de Zeus, mas não necessariamente falando mais sobre ele do que sobre Zeus. Porque todos esses deuses fazem parte da mesma estrutura. Então, no limite, eles também estão tentando defender as suas próprias... Então, mas eu não sei se ele é tão... Entendeu? Tão... Entendeu? Sim. Tão maquiavélico nesse sentido. Sim. Eu não sei se de repente, às vezes, é preto no branco, no sentido de que Apolo realmente tá falando a verdade e Zeus vai destruir tudo porque ele é assim, entendeu? Acharia mais legal se fosse algo mais político, fosse mais a vontade de Apolo, né? Falando por Zeus, que já seria um problema inacreditável,
mas acho difícil ir por ali. Embora esses 6 primeiros capítulos já trouxeram o Kurumada fazendo coisas que eu não esperava também. Todo esse ritmo, né? Essa coisa da memória, né? Essa elegância de contar a história, ele pode, de repente, né? Nos surpreender. Então, o que mais temos aqui? A gente tá fazendo um recap, pessoal, quem tiver aí. Tem essa coisa do Ikki com o Shun, né? Primeiro tem essa coisa do Shun, lembrando, não se lembrando e tal, mas tem essa coisa que muito forte que talvez o Hades volte no Shun. A gente lembra que o Hades foi destruído, né? O corpo original. E por isso teve o debacle do inferno. Evaporou tudo. Mas faz sentido de que um pedacinho do Hades sobreviva no Shun. Porque ele é o receptáculo dele, né? Ele foi exorcizado ali na saga de Hades, mas de repente sobrou uma pontinha ali. E essa é a maneira do Hades voltar, na verdade, né? Eu sei que muita gente não gostaria de ver o Hades, mas acho muito difícil não vermos o Hades aqui. E aí a gente começa a ter essa coisa. Tem o Apolo querendo punir a Athena dali, já tem a Kerr querendo tomar de cá, de repente o Hades aparece, né? Você começa a ter aí um xadrez governamental aí em cima da Terra que o Kurumada vai ter que desenrolar, né, basicamente, pra saber o que ele vai fazer. Eu acharia... eu acho que se Hades voltar, eu acho que enfraquece um pouco o poder da história. Por quê? No sentido de que eu tô te falando que é possível, de fato, eliminar a existência de um deus. Certo. E aqui eu tô falando não só de corpo, eu tô falando do seu mundo. De alma, de, sei lá, qualquer espírito, qualquer coisa que o valha. Né? Se o Hades volta no Shun, aí a gente começa a pensar, mas então não foi tão grave assim ela ter matado... Sei. Eu acho que ainda é grave. Ainda é grave, mas é tão grave quanto você realmente desaparecer não, com certeza não. Com essa figura? Mas ao mesmo tempo dá um pouco da noção dos poderes dos deuses, entendeu? Porque assim, você vai destruir o meu corpo original, você vai realmente fazendo com isso evaporar o meu mundo inteiro. Mas eu sou eterno. Entendeu? Eu vou estar sempre aqui. Porque daí também tem essa coisa da imortalidade, né? Sim. Como que o cara é imortal se ele morreu? Exatamente. Depende do corpo dele? Aparentemente não. Agora ele não tem o corpo original. E eu acho que isso vai ser abordado porque essa coisa de ter mostrado o Shun com esses olhos, né, meio... Olhos em transe. Eu acho que tem a ver com o Hades, e se tem a ver com o Hades, a história vai ter que se debruçar sobre isso, sobre qual que é a diferença de você ter um corpo original lá no Elísios, e agora ser só um espírito vagante, entendeu? Porque assim... Porque eu te pergunto uma coisa, será que a Athena tem um corpo original? Ou será que agora ela é só um corpo vagante? Então, entendeu? Aí é que tá. Em Sensei eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Tipo, por que ter um corpo original? E aparentemente todos têm. Porque pra mim, os deuses poderiam ser só um espírito. E aí, pra Athena vagar na Terra, ela precisa de um corpo. Aí porque tudo bem, entendeu? Estabelece-se que a Athena, ela é diferente dos outros deuses justamente por isso. Porque ela sempre reencarna, né? E você tem aí o Hades que tem um receptáculo, os outros são receptáculos. E como o Hades tem um corpo original, eu entendo que o Poseidon provavelmente deve ter um corpo original em algum lugar também, sei lá, dormindo e alguma coisa assim, né? Mas o Apolo que aparece é o Apolo, né? O Artemis é a Artemis. E se o corpo original dos deuses está dentro do Olimpo? E com certeza deve estar. Mas esses aí você pode ter certeza que tá. Aí ela fala assim, vou destruir tudo, foda-se. Por isso que eu acho que era importante pra obra, e eu ainda acho que é muito importante essa coisa e não acho que é de graça eles terem trazido essa coisa do Hades ter sido morto e o mundo ter sido destruído, porque isso é importante. Dentro do contexto porque é um símbolo muito expressivo daquela divindade. Isso é muito importante. É claro que a punição da Athena ela acaba sendo muito pela confusão temporal que ela causou, que aquilo ameaçava muito, mas é um exemplo muito claro que o mangá tá dando da consequência que é da destruição de um mundo divino, né? A coisa do Hades. Então o mangá vai ter que se debruçar, vai ter que explicar isso. E eu acho que vai, justamente porque ele tá mostrando essa coisa do Shun, eu acho que o mangá vai por esse lugar também. Até pelo fato de ter trazido a Kerr, trazido o tal do Ortur, etc. Eu acho que vai por aqui sim, ele vai acabar tendo que
explicar algumas coisas aqui, né? Nessa... O que significa ter um corpo original, o que significa ter um corpo vagante, etc, né?